Existem segredos que sobrevivem a tudo, até o próprio casamento. E naquele dia, no momento mais inocente da cerimônia, um deles resolveu aparecer. Não pela boca de alguém, mas na tela gigante para todos verem. E ninguém ali imaginava o quanto isso iria doer. Você já percebeu quando alguém está feliz, mas não completamente em paz? Bianca estava exatamente assim. A maquiagem impecável não escondia o olhar inquieto, as mãos frias e o sorriso que tremia nos cantos. Era como se algo a puxasse para trás, mesmo no dia mais importante da vida dela. A família interpretou como nervos de noiva, mas havia uma tensão diferente no ar. Uma tensão que mais tarde faria todo sentido. Desde a despedida de solteira, Bianca vinha estranhamente silenciosa. As amigas comentavam que ela sumiu no meio da noite, mas ninguém ousou questionar. O noivo, Daniel, não percebeu nada. Estava radiante, acreditando ter encontrado o amor da vida. Mas o que ninguém imaginava era que aquela noite escondia um segredo capaz de destruir famílias, e que um simples objeto, um pendrive trocado, seria o gatilho de tudo. O casamento seguiria como se tivesse tudo perfeito, por poucas horas. Porque a verdade estava ali, guardada em pixels, pronta para explodir. E o pior de tudo, nenhum deles estava preparado para o que viria. À primeira vista, parecia um daqueles casamentos dignos de revista. Flores impecáveis, luzes suaves, convidados emocionados e um clima de conto de fadas. Daniel sorria com a confiança de um homem seguro do futuro que estava construindo. Já Bianca mantinha o sorriso, mas seus olhos fugiam do altar sempre que podia. Era como se a própria cerimônia fosse grande demais para ela sustentar. Os padrinhos se posicionaram, e entre eles estava Lucas, tentando parecer normal. Mas suas mãos tremiam e ele evitava olhar para Bianca. O DJ organizava os arquivos da homenagem que viria após os votos, e, sem saber, já tinha nas mãos a peça que destruiria aquele casamento. Ninguém imaginava que um erro tão pequeno pudesse causar um estrago tão grande. Convidados se ajeitavam nos bancos, câmeras começavam a gravar e a marcha nupcial ecoou pela igreja. Era o tipo de momento que todos esperam viver pelo menos uma vez na vida. Mas, entre os sorrisos e aplausos, havia olhares desconfiados captando detalhes sutis. Um clima estranho pairava entre Bianca e Lucas, quase imperceptível. Quase. E na próxima etapa daquele casamento, nada mais seria quase. A verdade estava chegando. A marcha nupcial começou, mas algo estava errado. Bianca caminhava linda, impecável, mas cada passo parecia pesar uma tonelada. Ela segurava o buquê com tanta força que as flores quase amassavam. O sorriso vinha e ia, como se estivesse ensaiando sentimentos que não sentia de verdade. E mesmo assim, para todos os outros, era só mais uma noiva emocionada. Enquanto isso, Daniel brilhava no altar, completamente apaixonado. Ele enxergava apenas a mulher que amava, sem notar o véu tremendo discretamente. Os convidados suspiravam, alguns enxugavam lágrimas, acreditando estar vendo o amor puro. Mas lá no fundo da igreja, a amiga da onça observava inquieta. Ela sabia o que tinha dentro daquele pendrive. Afinal, foi ela quem gravou tudo na despedida. Seu plano não era expor nada ali, mas a troca acidental colocou tudo fora de controle. Bianca, ao perceber o movimento no telão sendo ligado, ficou branca como o vestido. E Lucas, imóvel, parecia pedir mentalmente que a tela apagasse. Os convidados aplaudiam, achando que veriam fotos fofas do casal. Ninguém suspeitava que a pior verdade estava prestes a surgir diante de todos. Daniel, sorrindo, segurou a mão da noiva, sem ter a menor ideia do que vinha a seguir. Bianca mal conseguia respirar, o peito subia e descia como se faltasse ar. E o telão, iluminando a igreja inteira, estava pronto para revelar tudo. O primeiro segundo de vídeo parecia inocente. Risadas, música alta, festa. Mas de repente, a câmera girou e mostrou exatamente o que ninguém deveria ver. Bianca, no colo de Lucas,
beijando-o como quem esqueceu completamente que ia se casar no dia seguinte. Um beijo longo, íntimo, impossível de interpretar de outra forma. O som na igreja morreu. Até as crianças pararam de se mexer. Daniel congelou. Os olhos dele foram do telão para a noiva, como se esperasse uma explicação imediata. Bianca levou a mão à boca, recuou um passo, depois outro, quase tropeçando no próprio vestido. Alguns convidados se levantaram, outros suspiraram alto, incrédulos. E Lucas, lá no fundo, virou o rosto como se tentasse se encolher dentro do próprio corpo. Os sussurros começaram. É ela? Não pode ser. Olha o padrinho. A amiga que gravou tudo deu um sorriso de canto, satisfeita com o caos inesperado. Bianca tentou avançar na direção dela, completamente tomada pelo desespero. Mas madrinhas e parentes seguraram a noiva antes que a briga começasse de verdade. Só um detalhe importava agora. Nada podia apagar o que todos tinham acabado de ver. Daniel tentou respirar, mas era como engolir vidro. Ele olhava para Bianca como quem vê um desconhecido usando o rosto da pessoa que ama. A igreja inteira esperava uma reação, uma palavra, um gesto, qualquer coisa. Mas ele apenas deu 2 passos para trás, como se precisasse escapar do próprio altar. Bianca, desesperada, tentava se aproximar. Daniel, por favor, deixe-o explicar. Ela chorava, quase sem voz. Mas ele ergueu a mão, pedindo silêncio, os olhos marejados de dor e incredulidade. Os convidados observavam em completo espanto, murmurando entre si. Só a respiração pesada de Daniel preenchia o ambiente. Ele parecia lutar para não desabar ali mesmo. Enquanto isso, Lucas tentava se misturar entre os padrinhos, evitando ser visto. O rosto dele estava pálido, as mãos escondidas nos bolsos do paletó, tremendo. Era óbvio que ele queria desaparecer antes que tudo caísse sobre ele. Mas ainda faltava o golpe final, o momento que ninguém conseguiria esquecer. E ele estava prestes a acontecer. Daniel finalmente ergueu os olhos para Bianca, e aquilo foi pior do que qualquer grito. O olhar dele não tinha raiva, tinha destruição, como quem acabou de perder o chão. A igreja inteira prendeu a respiração, aguardando a decisão que mudaria tudo. Bianca chorava sem parar, agarrando o próprio vestido como se pudesse voltar no tempo. E foi então que Daniel deu o passo mais duro de todos. Ele segurou a mão dela por um instante, apenas para devolver a aliança. Colocou o anel na palma da noiva com delicadeza, mas firmeza absoluta. As mãos de Bianca tremiam tanto que ela quase deixou a aliança cair. Daniel manteve a voz baixa, porém firme, um sussurro que cortou mais do que um grito. Você me fez de idiota. Não merece meu perdão. A igreja virou um mar de espanto. Madrinhas choraram, convidados taparam a boca e Bianca caiu de joelhos. Daniel virou de costas sem esperar resposta. Foi o silêncio que gritou por ele. Mas, do outro lado, Lucas entendeu que aquilo chegaria até ele em segundos. E decidiu fazer o que covardes sempre fazem. Tentou fugir. Lucas recuou devagar, achando que ninguém notaria sua tentativa patética de sumir dali. Olhou para a porta lateral, medindo a distância, o coração disparado no peito. Mas Daniel, mesmo destruído, percebeu cada movimento. O noivo virou a cabeça lentamente, os olhos ardendo em dor e fúria contida. Era a expressão de um homem traído por 2 pessoas que mais confiava. Quando Lucas deu o primeiro passo para escapar, Daniel avançou. O barulho ecoou pela igreja. Passos pesados, bancos arrastando, gente se levantando assustada. Lucas tropeçou no próprio desespero, derrubando um arranjo de flores no caminho. Tentou chegar à porta, mas Daniel o alcançou antes que tocasse na maçaneta. O padrinho virou, pálido, tentando engolir qualquer desculpa. A resposta veio mais rápida que qualquer palavra. Daniel segurou o ombro dele, girou com força e acertou um soco seco direto na boca. Lucas caiu no chão sem resistência, atordoado, enquanto a igreja explodia em gritos. Alguns padrinhos correram para separar, madrinhas choravam, outras pessoas tentavam proteger Bianca,
E Daniel, ofegante, só murmurou: "Você destruiu tudo." A igreja virou um campo de caos em poucos segundos. Alguns convidados tentavam ajudar Lucas a levantar, enquanto outros discutiam sobre quem estava certo. Bianca, completamente fora de si, tentava correr até Daniel, mas duas madrinhas a seguravam pelos braços. O vestido já amassado, a maquiagem borrada e o desespero estampado no rosto. Ela parecia finalmente entender, tarde demais, que tinha destruído o próprio futuro. Daniel, respirando fundo para não perder o controle, encarou Bianca como se estivesse vendo um estranho. Ela tentava explicar entre soluços: "Eu não queria, não significou nada, fui erro, foi bebida." Mas ele balançou a cabeça, firme, devastado, sem sequer chegar perto dela. E com a voz baixa, quebrada, mas definitiva, disse: "Você destruiu o nosso casamento antes mesmo dele começar." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nem as crianças ousavam se mexer. Bianca caiu de joelhos, implorando, enquanto Daniel apenas entregou as flores que ainda segurava. Sem gritar, sem dramatizar, apenas morto por dentro. E então ele virou de costas, caminhando pelo corredor vazio em direção à porta, enquanto todos abriam passagem, paralisados. Do lado de fora da igreja, Daniel finalmente respirou como se estivesse emergindo debaixo d'água. O barulho das pessoas discutindo lá dentro ainda ecoava, mas ele não olhou para trás uma única vez. A chuva fina que começava a cair parecia quase simbólica, lavando o que restava daquele dia que deveria ter sido o mais feliz da sua vida. Lá dentro, Bianca continuava desesperada, sendo amparada pela família enquanto repetia que tinha sido um erro, que ainda amava Daniel, que ele não podia abandoná-la. Mas ninguém parecia convencido, nem mesmo ela. Lucas, o padrinho que protagonizou o vídeo, saiu às pressas com o rosto marcado e a reputação destruída. Ele sabia que jamais seria perdoado por Daniel e talvez nem por si mesmo. A igreja continuava um caos, enquanto a noiva permanecia em ruínas encarando a tela apagada como se pudesse voltar no tempo. Enquanto isso, Daniel entrou no carro, ligou o motor e ficou parado por alguns segundos apenas olhando para o volante. A dor vinha em ondas, mas também trazia clareza. Era melhor descobrir a verdade naquele dia do que depois. Sem avisar ninguém, ele partiu, deixando para trás o vestido branco, os sorrisos falsos e a maior decepção da sua vida. E no fim, apenas uma certeza ficou no ar para todos que presenciaram a cena: um casamento pode ser cancelado, mas certas feridas duram para sempre. Depois do escândalo, Bianca tentou de todas as formas se explicar. Postou notas nas redes sociais, pediu desculpas públicas, tentou culpar a amiga que gravou o vídeo, mas o estrago já estava feito. A família dela se afastou por vergonha. O bairro inteiro começou a comentar. O emprego dela pediu um tempo para evitar exposição negativa. Bianca passou meses tentando limpar a imagem, mas o rótulo continuou: a noiva que traiu no próprio casamento. Rafael passou semanas sem sair de casa. O vídeo que antes o destruiu acabou servindo para abrir os olhos. Ele percebeu que o relacionamento já estava errado muito antes do altar. Ele apenas se recusava a enxergar. Com o apoio da família, entrou em terapia, voltou para a academia e focou no trabalho. O que ninguém esperava é que ele reencontraria uma antiga amiga de infância e, aos poucos, começou um relacionamento verdadeiro, mais maduro e mais leve. Mas uma coisa ele prometeu a si mesmo: nunca mais ignorar sinais. Já sobre o padrinho, amigo da onça, o vídeo viralizou no grupo de amigos, no trabalho, na família dele. Ele também virou piada. Ele tentou voltar a falar com Bianca, mas ela o bloqueou em tudo. Cada um virou um peso morto na vida do outro. O padrinho sumiu por meses, tentando fugir da vergonha. Ela se mudou para outra cidade alguns meses depois. Já a madrinha da noiva, que dizia que tinha entregado a noiva por preocupação, mas todos sabiam que havia inveja por trás, quando o vídeo vazou, ela tentou bancar a santa. Eu só queria alertar o Rafael. Mas ninguém acreditou. Ela tentou contato com o próprio noivo, querendo que ele a agradecesse, ou que até desse alguma trela para ela, chamasse para sair, algo do tipo, mas o noivo apenas não queria contato com nada, nem com ninguém que tivesse a ver com a noiva, mesmo que fosse alguém querendo ajudar.
Ela perdeu amizades, foi chamada de fofoqueira, falsa, manipuladora. Pior, ninguém mais a convidou para casamento algum. A própria família disse que ela passou dos limites. Ela acabou sendo a pessoa mais odiada da história inteira. Cada um seguiu seu caminho, mas o que aconteceu naquele casamento continuou sendo contado até hoje, como o dia em que um telão destruiu 4 vidas ao mesmo tempo. E se você ficou até aqui, já percebeu que em casamentos a verdade sempre aparece, cedo ou tarde. Então se inscreve no canal, porque ainda existem histórias muito piores do que essa. E eu prometo trazer cada uma delas para você. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Você não vai querer perder o próximo escândalo. Joo. Niin sit mä aina mietin silleen, että ei se on niin justiinsa. Kun ei voi tietää, se riippuu niin paljon. Sitten tuolla saattaa tulla vastaan, tiedättekö te, joku, joka on niinku 35 ja se näyttää niinku 45-vuotiaalta. Lokit. Mä kuulin. Jumalauta. Oi vittu. Mut joo, semmoista ei mulla oikein. Ei mulla oikein silleen taksvio. Mulla on se ripsihuolto torstaina. Sitten mun äiti ehkä tulee käymään joku päivä. Mun synttärit oli siis viikonloppu, mutta mä en saa tuota otsikkoa vaihdettua. Niin mun äiti tulee ehkä käymään joku päivä. Moi Dino Raukka ollut tänään hammaslääkärissä. Poistettu 4 hammasta. Mulla pupunen. Miettikää sen vuosi sitten käyty sen kanssa. Poistaa hampaita ja taas. Se oli sanonut se eläinlääkäri, että se on niin vanha jo, että ne menee nopea. Aha, ei sit onnea joo. Sori, mä en saa sitä otsikkoa vaihtaa. Sitten torstaina on se ripsihuolto. Äiti sanoi, että se voisi tulla käymään joku päivä. Sitten lauantaina on Emman synttärit. Mä oon kutsunut Isbe ja Niina tähän mun luokse. Et katsotaan, että juodaan vähän viiniä ja käytäs siellä. Mut mä en haluis juoda tiettekö silleen, että mä lähden niinku dokaa tai mä oon niinku aamuun asti missään. Mulla tuli eilen Hiismäis, jonka profiili lukee, että mun ikäinen naama näyttää siis 15 vuotta vanhemman. Joo, toi on kyllä. Siis sä et voi oikeasti ikinä tietää ihmisestä. Ja musta on välillä järkyttävää. Tosi monet ulkomaalaistaustaiset esimerkiksi näyttää mun mielestä paljon vanhemmilta. Koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi nuoren näköisiä. Tai voi olla myös muitakin maalaisia, mutta nyt mä puhun vaan siitä, mitä mä oon niinku huomannut. Mut sit saattaa tulla joku ulkomaalaistaustainen, tosi tummapiirteinen tai näin. Ja se on silleen, että se on vaikka niinku 31 ja se näyttää 45-vuotiaalta ja sä oot silleen, hetkunen. Mä en laita Modexori ketään, ketä mä en tiedä. Deittailen Suomessa myös suomalaisia. Mulla ei oo siis mitään semmoista, että sun pitää olla ulkomaalainen tai sun pitää olla tietyn ikäinen tai mulla ei oo siis mitään semmoista, että pitää olla jotain. Ei. Ihan täysin riippuu. Mä vaan oon huomannut silleen, että no jotenkin musta tuntuu helpommalta deittailla ulkomaalaisia. Okei, myös sen takia, että mä voin puhua sit tänne niistä paljon vapaammin. Mut jotenkin
En mä tiedä onko mulla tullut tässä kauheasti semmosia suomalaisia, ketä mua niinku kiinnostaisi. Totta kai jos tulee joku suomalainen, niin mulla ei ole mitään semmoista, että mä en voi nyt deittailla sua, koska sä oot suomalainen. Ei todellakaan. Mut en tiedä. Nyt musta tuntuu, mä en jaksa niinku... En mä tiedä. Mä en tiedä oikein mikä olo mulla tällä hetkellä on. Tietysti mä oon 2 päivää ollut ihan jotenkin paskana. Siis ihan silleen niinku... Tietysti koko elämä masentaa kaikki. Musta tuntuu, että sit mä oon niinku 2 päivää vaan silleen... Mulla on myllännyt tietysti kaikki asiat mun päässä vaan silleen. Mä vaan mietin koko ajan, että mitä mä teen tämän kanssa, mites tää. Mun pitää saada nyt asioita jotenkin eteenpäin ja kukaan ei sitä voi tehdä mun puolesta. Mun täytyy se tehdä. Mut sit en mä tiedä jotenkin, mä en tiedä onko mulla tullut jotkut darra-ahdistukset tai semmoset, mitä mulle ei ole siis aikaisemmin tullut. Niin musta tuntuu, että nyt mulla on jotenkin ollut tosi pahat niin nää pari päivää. Niin. En tiedä. Kaikki vaan niinku myllää päässä. Mä oon ollut silleen, että vittu, mä en tiedä mitä mä teen niinku mun elämälläni. Kyllä se tästä varmaan menee ohi, mutta mä en jotenkin ihan tykkää tästä olosta, mikä tässä on ollut. Joo, niin mä veikkaan kanssa, että tää on darra-ahdistusta. Enkkupojan kanssa ollaan juteltu kyllä niinku päivittäin vielä kiinni. Se sanoi, että sillä on hirveä kiire ja tarttis taas samanlaisen reissun kuin hänellä oli viimeksi. Että hän sanoi, että hänellä oli niin kiva jotenkin relaxing niinku reissu tänne. Ja se sanoi, että kaipais nyt jo uutta tommosta. Että sanoi, että munkaan oli niin kivaa ja sit se just laittoi tossa 1 päivä mulle viestiä, että vituttaa ihan sikana tää meidän välimatka. Et koska meillä on niin hyvä kemia ja meillä on niin, että on jotenkin tuntuu haasteelliselta tää koko keissi siis silleen, että meidän pakko niinku aina, toisen on pakko aina ottaa jotain lomaa ja lähteä sinne toiseen maahan, missä toisella ei ole mitään muuta kuin se toinen. Mäkin sanoin sitä, että se olisi ihana deittailla, tietysti silleen, että me voitais nähdä aina välillä. Tietysti silloin tällöin vaikka pari kertaa viikossa tehdä jotain yhdessä, niin se olisi ihan eri, mutta on ärsyttävää, että se olisi niinku lentää toiseen maahan ja sit sä lennät sinne, niin sit sä oot siellä toisen armoilla vaan. Kun ei sulla oo silleen niinku elämää siellä tai semmoista, tiedättekö? Mut joo. Et kyllä se niinku tossa vähän sanoo, että käytännössä meissäkin voisi olla niin sanotusti chanssi, jos me asuttais vaan lähekkäimmin. Että sit se laittoi tos... Me ei puhuttu parien päivää, kun se lähti. Ja sitten mä laitoin sille jotain ääniviestiä, niin sit se laittoi vaan, että kauhea ikävä tuli, kun se kuuli mun ääneen, että ihana kuulla mun ääniä. Nyt mä kuolen. Hyvästi. Mut joo. Onhan se harmillista. Ja sitten miten se ottelija Afrikan reissu? Mä itse asiassa just tässä liven alussa sanoin siitä, että mä puhuin sen kai itse asiassa tänään. Kun sillä piti olla se matsi huhtikuun 10. päivä. Mut kun silloin se nenä murtunut, niin se ei saa otella vielä nyt siinä. Eli siihen on tullut nytten ratkaisu. Eli hän ei saa otella vielä. Mutta hänellä on tullut uusi ottelu, mikä on sitten Nigeriassa kesäkuussa. Ja sit kun mä laitoin silleen, että et sä et meinaa nyt otella siellä Etelä-Afrikassa, niin sit se laittoi vaan,
että ei, että eiks mulle Nigeria kelpaa. Sitten mä olin silleen, käy, että en mä tiedä, että onks mun kutsuvoimas sinne. Sitten se oli vaan, että on sun kutsuvoimas sinne, mutta siihen on nyt 2 kuukautta aikaa. Mut kyllä mä haluaisin lähteä siellä käymään sitten. Niin se siirtyi nyt kesäkuun niin sanotusti puoleen väliin.